Bom dia, nós estamos aqui dando início a mais uma entrevista para o nosso workshop jurídico sobre o ECA, e o convidado de hoje, nesta manhã, é o nosso Major Scanoni. O Major Scanoni aqui, ele é adjunto de articulação social e direitos humanos da PMPR. Bom dia, Major. Bom dia, tudo bom, Paulo? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado. Gostaria aqui de agradecer primeiramente a PMPR por ter abrido essas portas para a gente e também ao Major Scanoni por ter se colocado na sua agenda, que a gente sabe das suas responsabilidades muito ampla, por ter se colocado à disposição aqui para nos dar essa entrevista. Agradecemos a todos desde já. Bom, Major, como a gente já tinha passado para o senhor, a gente vai falar um pouco aqui sobre o ECA dentro da segurança pública. E começaria aqui fazendo uma pergunta para que o senhor explane da maneira que o senhor conhece melhor, uma questão de como é que o senhor vê o ECA dentro da segurança pública no nosso estado. O senhor enxerga de uma maneira efetiva? Como é que é feito esses trabalhos? A gente gostaria de saber um pouco melhor como é que é feito toda essa dinâmica dentro da Polícia Militar. Antes da gente falar sobre o ECA, eu acho que talvez seja interessante a gente contextualizar. Quando nós falamos em termos de direitos, todo direito ele vem de uma construção histórica. Foi assim, a construção histórica dos direitos humanos, ela surgiu exatamente os direitos humanos, ele surgiu de uma construção histórica, ele não vem de uma forma distante. Ele vem acompanhando a evolução social e quando nós falamos em termos de direito de criança e adolescente, ele não seria diferente, né? A gente poderia dizer que talvez a primeira normativa que vem inaugurar no Brasil a questão do direito da criança ou dos menores como eram tratados à época é o Código de Menores, né? Se não me falha a memória, de 1927. Só que, para além de uma normativa que ela vem dar um olhar à época, a gente precisa entender o que era a criança à época na década de 1920. Né? Como é que a criança era vista na sociedade, né? Para que a gente possa entender conforme a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos traz, e a nossa Constituição de 1988 também traz como um ser detentor de direitos. Né? Hoje se debate muito em questão de redução da maioridade penal, e isso é um debate que vem se arrastando desde o início desse século, né? Dos anos 2000, da década dos anos 2000, vem se arrastando. Mas a gente precisa entender que a época os menores que entre 9 e 14 anos eles não eram inimputáveis como a própria Constituição traz, o Estatuto da Criança e Adolescente ele também traz. Né? Se eles pudessem indicassem um ato delituoso, elas seriam exatamente criminalizadas. Isso daí, logicamente, a gente está trazendo a configuração social da década de 1920. Né? Quando a gente vem lá, eu acredito que com o período do regime militar de 1964 também inaugura a FENABEM, a FEBEM, e aí a gente sabe que historicamente no Brasil existem diversos relatos das instituições que recebiam essas crianças e adolescentes e que diversas violações de direitos que aconteciam nessas instituições. E aí a gente está falando aqui não para tecer nem crítica, nem dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, mas tão somente para a gente trazer uma construção social, o porquê do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que ele já vem depois no processo pós-redemocratização de 1985, a Constituição de 1988, ela traz no seu artigo 227 e 228, especificamente uma parte que é importante a gente destacar, que quando ele coloca lá que é dever. Aí ele coloca, é dever da família, da comunidade, do poder público e por parte do Estado, né, de promover os direitos. E aí tem uma série de direitos que são comuns aos direitos humanos, até porque a criança também é um ser humano. Né? E quando ele traz isso, ele traz o direito à vida, à liberdade, a direito à educação, a lazer, a saúde e todos os outros direitos comum a qualquer outra pessoa ser detentor de direitos.
e não seria diferente. Só que a criança ela vem sobre uma perspectiva da proteção integral. E essa proteção integral, ela dialoga exatamente com a perspectiva do que seria isso. Porque a criança e o adolescente, ele é um ser social que está em processo de construção. Processo de construção. E aí, quando nós visualizamos na proteção integral, e aí nós temos dever, família, comunidade, poder público e Estado. E esses entes, ele vem exatamente nessa ordem, não é por acaso, é exatamente pela ordem de prioridade de quem caberia primeiro a promover esses direitos. Então, primeiro caberia a família, para depois caber a comunidade, para depois vir o poder público, para depois vir o Estado. Então, veja, quando o Estado é necessário que o Estado ele haja para a garantia de direitos, e aí, porque eu estou fazendo esse preâmbulo para a gente entrar no aspecto da segurança pública. Porque a segurança pública ela está lá, né, que é dever do Estado, mas é direito e obrigação de todos. Né? Mas é dever do Estado. E aí, quando a gente coloca Estado aqui no aspecto da segurança pública, eu coloco o Estado como quarto ente de promoção do direito da criança e do adolescente, eu estou querendo dizer que a família ela falhou, a comunidade se eximiu, o poder público, às vezes, por sua vez, também falhou, e aí foi necessário que o Estado ele fosse acionado, ou o Estado ele visualizou através de alguma política exatamente a falha nesse processo. Aí é onde a gente precisa entender essa construção social da fragilidade. Não é à toa que criança e adolescente é chamado de grupo vulnerável exatamente por carregar essa vulnerabilidade, onde ele pode, como é que eu posso dizer, onde está mais acessível a sofrer violações de direitos. E aí onde é que a segurança pública ela entra nisso? Né? Às vezes a gente costuma dizer que a polícia seria a última rádio, né? Mas às vezes ela termina sendo a primeira. Por quê? Porque as outras interações que deveriam garantir e promover direitos, elas falharam ou elas se omitiram. E aí, qual o olhar da segurança pública em cima disso? Né? A gente precisa entender que segurança pública ela não é simplesmente, no campo geral do que as pessoas pensam, um poder coercitivo, ou seja, eu vou lá e prendo. Vou lá e, no caso da criança, no caso do adolescente, apreendo. Né? Faço a condução para uma delegacia, ou então a gente visualizar que fragilidades ou que violações de direitos aquela criança ou aquele adolescente ele está sofrendo e quais os entes públicos a gente precisa acionar para que a garantia de direitos ela se torne acessível. Ela se torne acessível exatamente para essa criança ou para esse adolescente. Isso passa não somente pelo aspecto do poder coercitivo, ou seja, como a gente falou, da repressão, de chegar, de visualizar o cometimento de um delito, de ir lá, de apreender, mas também na perspectiva da prevenção. O que é que talvez a segurança pública ou os outros entes públicos eles precisam fazer para que previna que aquela violência ela não se perpetue ou que ela não chegue ou não alcance aquela criança e aquele adolescente? Por que a gente fala isso? Hoje, talvez, nos dias de hoje, talvez isso não seja tão comum. Mas quando a gente volta 30, 40 anos atrás, era muito comum um pai chegar para o seu filho de 12, 13 anos e dizer: meu filho agora vai tomar um copo de cerveja comigo, porque ele é homem. Pegava um copo de cerveja e oferecia para o menino de 12, 13 anos, que não tinha noção do que ele estava simplesmente bebendo. Ele simplesmente iria ingerir aquela bebida. A questão daquela bebida, isso é uma violação de direito, porque ele está num processo de construção. Um processo de construção de um ser. Ele olha o pai, ele vê o pai bebendo, ele vai querer reproduzir isso. Só que ele, enquanto ser de construção, talvez ele não tenha noção dos limites que ele precisa chegar e acessar. E dentro dessa perspectiva, o que é que pode acontecer? É a porta de entrada para o vício, é a porta de entrada para outros tipos de violências, é a porta de entrada para outros tipos de drogas, enfim. E aí, isso daí eu estou só fazendo uma espécie de contextualização de como a família culturalmente tinha essa prática, alguns ainda têm, de chegar e de inicializar exatamente com essa criança ou com esse adolescente alguns processos que, de certa forma, é uma violação de direitos e fragiliza ainda mais aquela pessoa enquanto ser, no seu processo de construção. E aí, o que é que a gente faz com isso?
O que é que isso tem a ver com segurança pública? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o processo de violência, o processo de violação que começa aqui, que a gente não consegue enxergar, isso daqui vai rebater lá na frente. É a pessoa que vai consumir droga, é a pessoa que vai ter a sua vida desestruturada em razão das drogas, é a pessoa que vai estar, talvez, não nas drogas, mas talvez imersa no alcoolismo. E a gente sabe que as pessoas, quando estão inseridas nisso daí, existe uma questão de perda de dignidade, e acesso ao emprego. As pessoas perdem emprego, perdem família. Ou seja, existe todo um processo que acontece em função disso. E onde é que isso daqui rebate na segurança pública? É quando essa pessoa ela começa a acessar as drogas, para poder consumir as drogas, ela começa a fazer pequenos furtos, ela começa a criar problemas. É interessante quando nós observamos que, um detalhe, a questão da violência contra a mulher. A questão da violência contra a mulher, hoje no Brasil, ela possui uma relação direta com a questão de consumo de álcool. Foram feitos estudos que chegava e que colocava que a maior quantidade a quantidade de violência contra a mulher ela aumentava nos finais de semana, no período onde os homens consumiam mais álcool. Então veja como uma coisa ela termina puxando outras. São interligadas. Tá entendendo? E quando vê uma violência dentro de casa, a criança ela tá lá, ela vê essa violência, ela naquele momento ela se revolta com o pai. Mas essa criança, quando for adulto, vai ser um adulto violento, porque ele aprendeu violência dentro de casa. Então veja como uma coisa ela sai puxando outra, ela está embrincada com outras. A violência ela não é uma coisa simplesmente que chega e está ali parada. Ela acontece e ela reverbera sobre outros aspectos. E aí, onde é que a segurança pública ela entra sobre a perspectiva do ECANIS? Exatamente. Na questão não somente na questão de identificar o crime, receber a notícia, ir lá e fazer o papel do Estado de intervenção, mas também de trabalhos preventivos. Quando eu falo de trabalho preventivo, é importante a gente destacar, por exemplo, existe um programa nas polícias militares brasileiras, e aqui em Pernambuco nós temos esse programa, a coordenação estadual lá é sediada aqui na Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos, que é o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Então, o que é que consiste o PROERD? O PROERD o policial militar, ele vai para dentro da escola, para as crianças em idade de ensino fundamental 1 e uma parte do ensino fundamental 2, e a gente já está também concorrendo também com o ensino médio, trazendo informações para essas crianças, para que possa gerar nela a capacidade de dizer não às drogas. Só quando a gente fala droga, a gente fala de droga lícita e droga ilícita. E quando a gente entra no aspecto da droga lícita, a gente precisa entender a perspectiva não só do tabagismo, mas também do alcoolismo. E isso é passado para as crianças. Então, as crianças, quando elas começam a visualizar isso, então nós temos estudos que mostram que essas crianças que acessam esse programa, pouquíssimas delas, futuramente, registram dessas crianças na questão criminal. Existe, mas uma percentagem muito pequena. Bom, foi bom o senhor ter dado toda essa perspectiva, porque a gente entende passo a passo como é que tudo isso acaba caindo em cima do Estado. Porque, como o senhor elencou para a gente aqui, existe 3 etapas antes de chegar na última. Porque, trazendo para uma linguagem bem simples e direta, a gente vê que se chega no quarto ente, que é o Estado, quer dizer que os 3 primeiros entes ele falhou, e começando na base estrutural de todos nós, que é a família. Então, se a criança ela não tem uma boa criação, se a criança ela passa para o segundo ente, que é a comunidade. Se a comunidade ela chega e também não consegue dar uma correção, mas sim incita aquela criança que já tem um ar de violência em casa a cometer coisas erradas, apresenta, vamos dizer assim, drogas, coisas ilícitas, que até dentro da família mesmo, como já foi citado aqui, chega no terceiro ente. Chega no terceiro ente,
também ocorrem algumas falhas. E quando chega no quarto ente, infelizmente, que é o Estado, é onde reverbera todas essas falhas que aconteceram e quando chega para o Estado, infelizmente, essa criança ou adolescente, quando chega, já está no estado avançado. Muitas vezes já praticou, como o senhor disse, para poder sustentar os seus vícios, alguns furtos, assaltos, e infelizmente o Estado ele entra com o intuito de sanar da melhor maneira aquela situação, quer seja ajudando, se aquela pessoa quiser ser ajudada, é importante a gente salientar isso, por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela não quer ser ajudada, ela acha que naquela visão, no momento que ela está vivendo, para ela está tudo bem, está tudo tranquilo, e isso é bastante importante, e eu também gostaria que o senhor falasse aqui, ocorrendo essas 3 falhas desse ente chegando no Estado, qual é a maior dificuldade hoje que a segurança pública ela enfrenta ao combater esses tipos de situações referentes à criança e adolescente? Pergunta: crimes praticados por crianças e adolescentes ou crimes sofridos por crianças e adolescentes? Os dois, praticados e sofridos. Vamos lá. Eu vou começar as maiores dificuldades que a gente encontra em relação aos crimes praticados. Os crimes praticados, quando nós visualizamos uma das dificuldades que a segurança pública ela enfrenta para poder chegar é exatamente a forma que ela vai pegar essa criança ou esse adolescente e ele vai fazer essa condução. Porque no aspecto legal, nós temos toda uma perspectiva de proteção e no aspecto em que essa criança, esse adolescente, ele está em processo de formação. Então, por mais que ele esteja sob a perspectiva de uma prática de ato infracional, ele vem com toda essa bagagem. E aí, qual seria uma das maiores dificuldades? É exatamente quando a gente chega, por exemplo, a gente pega essa criança ou esse adolescente e vai fazer a condução para o conselho tutelar ou para uma delegacia especializada, né, de polícia que atende a criança e adolescente que praticou ato infracional. Nesse aspecto, uma das maiores dificuldades é exatamente quando a gente entende de pegar e fazer a condução, porque quando a gente identifica o crime, existem alguns aspectos que precisam configurar para que a gente possa poder fazer a condução. Então, a gente precisa ter vítima, a gente precisa ter autor e a gente precisa, via de regra, também ter a testemunha para que a gente pudesse configurar a materialidade do fato do cometimento do ato infracional. E, às vezes, a maior dificuldade que a gente tem, porventura, às vezes, é uma testemunha, uma pessoa que talvez não queira testemunhar, que visualizou, que não queira se envolver, né? Uma outra dificuldade que a gente enfrenta é a localização dos responsáveis dessa criança, desse adolescente. Porque quando a gente não acha, a gente vai ter que acionar o conselho tutelar. E aí, quando envolve toda essa questão de direitos, aí realmente existe uma certa dificuldadezinha. Mas eu acho que talvez a maior dificuldade nossa, que aí eu já vou entrar no outro aspecto, que é quando envolve a criança e o adolescente, quando ele sofre o crime ou ele sofre a violência. Quando a gente fala de violência, existem alguns tipos de violência que são praticados geralmente em crianças e adolescentes, e aí eu não estou falando do crime comum, daquele crime que, porventura, o meu filho está andando no meio da rua, ele está com o celular dele, ele tem um celular furtado. Né? Eu não vou falar desse aspecto. Eu vou falar da criança e do adolescente que sofre violência. Violência, eu estou falando de abuso, eu estou falando de violência, abuso de todas as espécies. E aí, via de regra, essa violência que essa criança ela sofre, esse adolescente ele sofre no ambiente familiar. E aí existe toda uma dificuldade em entender da criança ou do adolescente externar que está sofrendo aquela violação, dos pais, por sua vez, acreditar, não, será que fulano seria capaz de fazer isso com ele? Não acredita. E a criança ela fica naquele medo.
A pessoa que pratica, por vezes, a violência contra a criança, ela ameaça a criança, dizendo, olha, se você fizer, se você disser, eu vou fazer isso com você, eu vou fazer isso com seu pai. E aí, como é que isso chega para o Estado? Como é que isso chega para o poder público? Como é que isso chega para a polícia? Né? Nós temos relatos de alguns casos que foi identificado pelo professor na escola que viu que aquela criança ou aquele adolescente estava com um comportamento diferente. E a partir daí começou a identificar. Ia ver um comportamento estranho, talvez por conta do pai, por conta do padrasto, por conta do irmão mais velho, por conta de um primo, de um tio, daquela pessoa que ia buscar ele na escola. E a partir daí houve uma denúncia e se identificou que o caso era um caso de violência sexual que aquela criança estava sofrendo. Então, se não fosse a visão desse professor, dessa professora, que observou uma mudança de comportamento, que observou uma mudança de linguajar, que observou uma mudança dessa criança no seu ambiente, no seu cotidiano, e não trouxesse isso para a polícia, a gente jamais saberia, né? A polícia ela jamais saberia, a violência ela continuaria acontecendo. E aí eu pergunto, quantas e quantas crianças não sofrem violência e essa informação ela não chega? E aí talvez a maior dificuldade realmente que a gente tenha de enfrentamento, porque assim, ninguém nasce violento, pelo menos é o meu entendimento, ninguém nasce violento. Toda criança que ela é violenta, ela aprende a ser violenta. E toda criança que aprende a ser violenta, ela é violenta porque ela já foi violentada. Então ela vai chegar, então essa criança que hoje ela é violentada, ela vai ser o adulto que vai ser violento mais na frente. Então quando essas correções elas não acontecem, aí acontece exatamente essa perpetuação. É verdade, é verdade. E para encerrar aqui a nossa entrevista, Major Scanoni, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para as pessoas que não conhecem a efetividade de alguns projetos referentes ao direito da criança e do adolescente feito pela PMPE, Segurança Pública em si, porque, infelizmente, hoje também a gente esbarra, muitas vezes, nessa falta de conhecimento. As pessoas, elas falam das coisas que elas não têm aquele conhecimento complexo sobre toda aquela situação e assim elas formam opiniões distintas daquilo que realmente acontece. Então, aqui a gente abre esse espaço também para que o senhor possa falar sobre a efetividade de projetos, de ações que são feitas que muitas vezes não são conhecidas pela população como um todo e a efetividade delas em relação ao direito da criança e do adolescente. Perfeito. Veja, como a gente falou, dentre as ações que são desenvolvidas, a gente prima pela prevenção. O que é a prevenção? A prevenção é fazer com que, para que o crime ele não ocorra, para que o ato infracional ele não ocorra, para que aquela criança ou aquele adolescente, porventura, esteja sofrendo algum tipo de violência, ele possa se sentir acolhido e à vontade para que ele possa fazer a denúncia e aí o poder público ele possa adotar as medidas cabíveis. Né? Nós temos dentro da nossa estrutura aqui na polícia, alguns programas que são direcionados especificamente para o público. Né? Eu já falei do ProERG. Sim. Ele é um dos programas, uma das frentes que nós temos, porque a base dele ele pega sobretudo a parte da criança, que está na educação, saindo da educação infantil, entrando no Fundamental 1 e começando a acessar o Fundamental 2, que media aproximadamente de crianças entre 7 e 10, 11 anos no máximo, sobre essa perspectiva de capacidade de ações afirmativas, de dizer não às drogas e outras prevenções voltadas para o olhar da prevenção à violência. Então, temas como bullying, temas como projeto de vida, tipo, o que é que você quer ser quando crescer? Né? E nessa fase a criança ela sonha muito em relação a algumas coisas assim, muito grandes. E aí, você pode ser capaz de chegar até isso. Você pode ser capaz, se você estudar, se você seguir, tudinho. E aí, esse programa, ele traz esse aspecto para essa criança.
Certo, Major? A gente sabe que o DAS-DH, ele tem o projeto de patrulha escolar, né? Gostaria que o senhor destrinchasse para a gente como é que é feito toda essa ação e toda essa articulação dentro das escolas estaduais do nosso estado. A patrulha escolar, ele é um programa que ele já existe desde o ano de 2000. Ele surgiu aqui na Polícia Militar desde o ano de 2000 e existe até hoje. Né? A patrulha escolar, ela consiste na execução do policiamento comunitário escolar desenvolvido exatamente dentro da comunidade escolar. O que seria a comunidade escolar? Ou seja, a gente não é simplesmente pegar o policial, colocar o policial dentro da escola e ficar lá fazendo segurança. Não é isso. Vai mais além do que isso. Né? A patrulha escolar, ela visualiza a segurança da escola, a segurança do entorno da escola, daquilo que acessa a escola, que é entendido como comunidade escolar, que entende gestores, funcionários da escola, professores, alunos, os pais que vão levar e trazer, os responsáveis que vão levar e trazer os alunos, aquelas pessoas que têm o comércio ao redor da escola também é comunidade, porque os alunos interagem com aquele comércio. Então, tudo isso é entendido como comunidade escolar. E a ideia e a proposta da patrulha escolar é exatamente promover a segurança pública dentro dessa comunidade. E aí existem várias ações que são desenvolvidas, vários projetos que são desenvolvidos pela patrulha escolar. Não é só promover a segurança, mas trabalhar dentro da perspectiva da prevenção. Então, nossos policiais, para participar da patrulha escolar, eles precisam ter algumas capacitações, precisam ter alguns cursos, para que eles possam executar esse policiamento. Na execução desse policiamento, eles são capacitados e habilitados para ministrar palestras. E aí, palestras você pode imaginar das mais diversos temas possíveis que sejam atinentes àquela comunidade. Então, palestras sobre bullying, sobre depredação patrimonial, sobre violência doméstica, sobre drogas, sobre projeto de futuro, enfim. Então, existem várias palestras que são dadas para essas crianças e adolescentes, porque quando a gente fala, nós falamos na perspectiva é um programa estadual e ela age diretamente nas escolas estaduais, nas escolas estaduais de Pernambuco. Então, esse projeto é desenvolvido. Major, então quer dizer que se é uma escola municipal, ela pedir uma palestra, não vai atender? Não, a gente atende, mas a gente atende diante de uma solicitação de uma demanda. Efetivamente, daquilo que está no nosso planejamento ordinário, é voltado para as escolas estaduais. Uma particular pode pedir, uma faculdade pode pedir? Pode. Se tiver uma ocorrência, se tiver uma emergência no ambiente escolar, dentro de uma faculdade, a gente pode ligar, pode, e a patrulha escolar ela vai lá agir, dentro da perspectiva de garantia de segurança pública. Sim. Agora, esses projetos voltados de prevenção, voltados especificamente para o público infantil e adolescente, né, criança e adolescente, ele é exatamente na escola estadual. E aí, como eu disse, nós temos palestras, nós temos projetos por exemplo, a gente tem uma ação que é desenvolvida em algumas escolas e alguns patrulheiros nossos são também mestres de alguma arte marcial. Então, eles chegam, durante a execução do policiamento, eles vão lá, eles dão aula de taekwondo, de jiu-jitsu, de karatê, de alguma arte marcial. Existem outros projetos também que são desenvolvidos nesse aspecto dentro das escolas. Qual é a intenção? A intenção é exatamente pegar essa criança, esse adolescente, que por vezes no seu contraturno está no ócio, trazer essa criança para um ambiente escolar, dar a essa criança uma perspectiva de aprendizado, de respeito, de limites, que às vezes, como a gente falou, né, às vezes essas situações elas não existem do lado de fora. E a criança, o adolescente, ele tem necessidade disso. É tanto que quando ele vem e ele começa a acessar esses projetos e depois a gente só vê os relatos, olha, da mãe, do pai, da tia, da avó, chegando, olha, fulaninho melhorou muito lá em casa, a obediência, ele está estudando, ele está fazendo isso, depois que ele começou a fazer parte do projeto. Então, são ações que a gente vê resultado em logo. A gente vê resultado em logo, resultados positivos daquilo que é feito exatamente diante desses projetos.
Bom, Major, agradecemos todos esses esclarecimentos sobre a patrulha escolar e todos os projetos que a DAS-DH ele oferece para a sociedade como um todo e também para as crianças e adolescentes. E também gostaríamos de saber do senhor um relato pessoal, uma experiência que o senhor possa passar para a gente que aconteceu com o senhor e o senhor possa passar para que nós possamos conhecer assim uma coisa real, um relato que realmente aconteceu, que possa nos servir de inspiração. Vamos lá. Às vezes a sociedade ela olha o policial como aquela que parece que não é um ser humano, parece como se fosse um robô. Sim. Né? Tem um autor que ele fala sobre a síndrome do Robocop. Essa síndrome do Robocop às vezes passa pela ideia do policial que acha que pode tudo, que vai resolver todos os problemas da sociedade, como também a própria sociedade depositar no policial essa expectativa. Que ele é aquela pessoa que vai resolver todos os problemas. Não, ele não é. Ele é um cidadão que recebeu uma formação, ele é capacitado em segurança pública para poder chegar e atender e prestar um serviço de segurança pública. E nessa perspectiva, nesse diapasão, eu queria trazer algumas experiências. Então, nós temos em diversas unidades da Polícia Militar projetos voltados para a criança e para o adolescente de prática desportiva. Então nós temos em algumas unidades escolinha de futebol, escolinha de jiu-jitsu, escolinha de karatê, escolas de reforço, de incentivo à leitura. Aqui na diretoria nós desenvolvemos um projeto que é um projeto de iniciação musical. Então nós temos aqui a Companhia Independente de Música, ela é subordinada à diretoria. Nós temos aqui policiais militares músicos que dão aulas para crianças aqui da comunidade do entorno, aula de música. Então aqui nós temos aula de violão, teclado, bateria e flauta. Inclusive hoje eu convido, quando a gente terminar aqui a entrevista, para que vocês possam ver em loco exatamente essa ação. Então, gente, isso quando a gente vê o olhar da criança, a criança que chega aqui mal sabendo pegar um violão, e de repente a gente chega no final do ano, e a gente chega aqui nesse auditório, eu chego e me arrepio. A gente vê aqui nesse auditório as crianças tocando violão, fazendo a bandinha, tocando uma música e executando essa música. Rapaz, assim, é emocionante. Porque a gente vê que essas ações, elas transformam a vida dessas crianças. Faz com que essas crianças elas tenham uma perspectiva de futuro. Não que as suas famílias elas não estejam dando isso, mas a gente também está ajudando nesse processo. Eu acho que é por aí. Desde já agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, Major, que a gente sabe que a sua demanda de tempo ela é escassa, e a PMPE também por ter aberto esse espaço para cada um de nós, para a gente vir aqui e mostrar também o olhar e a visão e o cuidado da segurança pública com a sociedade como um todo, desde a sua concepção, começando de pequeno, de criança. Porque muitas vezes esse olhar, como já foi citado aqui, é um olhar deturpado, mas a segurança pública, o Estado, o poder público, ele está aí para nos dar todo esse suporte e também nos ajudar nessa caminhada. Deixo também com o senhor, para o senhor deixar as suas considerações finais, para assim nós encerrarmos essa entrevista nesta manhã. Antes de tudo, Paulo, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco das nossas experiências, daquilo que a Polícia Militar ela faz. Eu penso que o projeto ele é de extrema importância para que a sociedade ela conheça também aquilo que a Polícia Militar ela faz, para além de só ir lá e ter que prender. Né? Em casos de cometimento de ilícito, a gente tá para fazer isso também, não vamos nos furtar, né, dessa obrigação, mas a gente entende também que é interessante que a sociedade ela conheça aquilo que a Polícia Militar ela faz na prevenção à violência, na prevenção para que essa criança ela amanhã não seja um criminoso, não seja o adulto, o adolescente que vai estar cometendo ato infracional, o adulto que vai estar cometendo crime. Eu, assim, nas minhas considerações finais, eu gostaria de, como falei, né, de agradecer, mas dizer que nós estamos à disposição. Mas eu gostaria também de dizer, porque, como a gente falou,
inicialmente, para que o Estado ele haja. Todos os outros entes falharam. Todos os outros entes falharam em algum aspecto. Não é que o Estado ele vai ser perfeito. O Estado ele não é perfeito na sua ação. Mas a gente precisa entender que se a gente quer um Brasil melhor, se a gente quer um futuro melhor, a gente precisa cuidar de quem hoje está na base. São nossas crianças, nossos adolescentes. Porque amanhã eles serão os adultos, serão os gestores, serão os policiais, serão os advogados, os juízes, serão os repórteres, eles formarão toda a camada social que hoje talvez forma opinião. E aí a gente precisa entender que se a gente não trabalhar isso aqui na base, como é que vai ser o nosso futuro? Isso. É só isso. Então, assim, para além da segurança pública, para além do olhar da polícia, a gente precisa ter o olhar social. O que é que a gente está fazendo para que a gente tenha um país com um futuro melhor? Como é que nós estamos educando nossos filhos? Como é que nós estamos conduzindo as crianças dentro de sala de aula? Quais são os valores que nós estamos construindo para que a gente possa ter um futuro diverso, igualitário e humano? Então isso eu acho que fica como principal reflexão para que a gente possa pensar no nosso futuro. Ok, muito obrigado mais uma vez, Major. Também agradecemos a atenção de cada um que ficou aqui conosco até esse momento. Lembrando que dia 23 de outubro será o nosso workshop jurídico de 9 ao meio-dia ali na Faculdade Santa Helena e todos vocês estão convidados.